Olá, senhores. Estamos aqui para examinarmos a última das cláusulas abusivas elencadas de forma expressa no artigo 51, que diz o seguinte: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Nós chamamos esta cláusula em especial de uma cláusula geral. Então você criou dentro do artigo 51, que já trata das cláusulas abusivas, uma cláusula geral, dado que a sua abrangência é tamanha que não haveria mais a necessidade da listagem que se faz. Então, na verdade, vai considerada, olha só, abusiva toda a cláusula que estabeleça obrigação considerada iníqua. A iniquidade vem com a ideia de deslealdade e falta de transparência. Abusiva, então é abusiva toda cláusula que seja abusiva. Né? Então, de novo, a gente tem aquele quadro que fica ali só a moldura para que o juiz preencha, colocando ali o critério de abusividade. Que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, isso é uma análise que se faz da leitura do próprio contrato ou dos termos estabelecidos nele, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, na verdade, quando se tem essa cláusula geral, obviamente, você acaba privilegiando, e muitas vezes, aqui já fica uma dica aos senhores, utilizem uma cláusula expressa, se ela houver, mas sempre se reportem ao artigo 51, inciso 4, por se tratar de cláusula geral, porque aí você está passando ao juiz a possibilidade de enquadrar essa cláusula numa daquelas hipóteses, embora caiba ao senhor também fazer isso, né? Então, seria possível, portanto, perante o inciso 4 do artigo 51, identificar qualquer nulidade, mesmo aquelas que não integrem a lista do artigo 51, exatamente porque esse inciso é uma cláusula geral, que compreende dois princípios, o da boa-fé e o da lesão. Então, aí você tem o princípio da boa-fé adotado, o princípio da lesão adotado, depois a gente vai ter a equidade adotada. Então, essas normas, elas buscam qual é a característica das cláusulas gerais. Segundo a Judite Martins Costa, essas normas buscam a formulação da hipótese legal mediante o emprego de conceitos cujos termos têm significados intencionalmente imprecisos e abertos, os chamados conceitos jurídicos indeterminados. Em outros casos, verifica-se a ocorrência de normas cujo enunciado, ao invés de traçar pontualmente a hipótese e suas consequências, é intencionalmente desenhado com uma vaga moldura, permitindo pela abrangência de sua formulação a incorporação de valores, princípios, diretrizes e máximas de conduta originalmente estrangeiras ao corpus codificado, bem como a constante formulação das novas normas. Essas são as chamadas cláusulas gerais, portanto é aqui que se encontra o inciso 4 do artigo 51. Então, começando, já que falamos da Judite Martins Costa, exatamente pela cláusula geral da boa-fé objetiva. Então, aqui, a primeira questão é a boa-fé como cláusula geral, tanto subjetiva como objetiva. A boa-fé ali identifica-se com a conduta de lealdade, confiança, transparência, que deve estar presente tanto na fase que antecede a relação contratual, como nas negociações, na oferta, na proposta em si, na celebração do contrato, na execução do contrato e na fase pós-contratual. Então, é esse enquadramento todo que a gente tem aí como cláusula geral da boa-fé objetiva. Então, você tem ali todo um percorrer, um iter, que nós consideramos ainda boa-fé, tá? Então, desde o início, não é só a lealdade, a transparência, a boa conduta, não.
É isso dentro da oferta, é isso na celebração do contrato, é isso na execução do contrato, em não exigir além daquilo que está no contrato, e é isso na fase pós-contratual. Por quê, hein? Porque nós temos muitos casos em que a pessoa depois volta com qualquer problema ou defeito no produto ou no serviço e falam assim, mas você já comprou, tá pago, agora o problema é seu. Não, não é, e isso daí é uma quebra da boa-fé. Então, isso daqui não fica limitado, gente, à execução do contrato. Também nós temos a fase pós-contratual. Então, tá aí. Foram criadas expectativas? Sim. Essas expectativas têm que ser pautadas nessa lealdade, na confiança e na transparência. Então, você não pode criar uma expectativa e depois frustrá-la na execução do contrato ou na fase pós-contratual. Então, o que a gente não pode esquecer? Que a boa-fé ela comporta uma tríplice função. Ela é limitadora dos direitos subjetivos das partes, ela é criadora de deveres acessórios e ela ainda tem uma função interpretativa. Aqui no CDC, essa função interpretativa ela fica escamoteada. Não é com isso que nós lidaremos. Nós trabalharemos com a boa-fé como uma limitadora dos direitos subjetivos das partes e como criadora de deveres acessórios. Então, vamos lá. Como limitadora, primeiro a gente tem que entender que esse habitat para a gente analisar a boa-fé é o próprio contrato de adesão, né? A natureza do contrato já é um contrato de adesão. Aí você não pode dizer que isso por si só viola a cláusula geral da boa-fé. Não, porque o habitat já é o contrato de adesão. Então já existe uma vulnerabilidade. Agora, se haverá uma violação mais ou afrontosa, aí vai ter que se determinar no caso. Porque o desequilíbrio é flagrante as obrigações entre o aderente e o consumidor, né? E as obrigações a cargo do fornecedor. Então, muitas vezes nos contratos de adesão que nós assinamos, nós consumidores temos muito mais obrigações do que o fornecedor tem. E a nossa é cheia de ônus, né? Então, vem com multa, com juros, e o descumprimento do outro não tem previsão nenhuma. Então, aqui, a função interpretativa ela não é usada. Você vai falar, bom, então a gente vai usar a boa-fé objetiva para quê exatamente? Para limitar, né? Ela é limitadora de direitos subjetivos. De quem? Do fornecedor, ao te empurrar um contrato de adesão em que ele fique com todas as vantagens e você com as desvantagens. Então aí nós teremos uma ofensa à chamada boa-fé. O fato de ser por si só um contrato de adesão não significa que ele viole a boa-fé. Ele passará a violar a boa-fé exatamente quando ele limitar os meus direitos subjetivos. Né? Cuidado que a gente está falando da limitação do direito de contratar. Pode contratar? Sim, tudo. Sim, desde que o outro assine. Não, não é assim, a gente já viu. Na instituição compulsória da arbitragem, não pode. Mudança unilateral, não pode. Ou seja, você não pode ficar empurrando para o consumidor o ônus de um contrato que você teve, a primazia de redigir. Então, tudo bem que nós temos uma liberdade de contratar, ela já é limitada pelo fato de que o acesso ao bem de consumo só se fará mediante a contratação, portanto, eu não tenho outra alternativa que não aceitar aquela política de privacidade, aquele contrato nos termos em que ele está estabelecido, é que li e aceita os termos, você não leu, nem aceitou os termos, mas é o que temos para o momento. Então, o que você conta? Que não haja abuso nesses termos contratados por você. Se houver esse abuso ou esse exagero, haverá violação à cláusula geral da boa-fé. Então, não é porque o cidadão tem que assinar contigo que ele tem que assinar toda e qualquer coisa. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa violação à boa-fé objetiva. Aí nós temos a questão da cláusula penal, né? Em que tem gente que coloca assim, que o fornecedor só poderá ser compelido a pagar a cláusula penal se provado prejuízo ao consumidor. Pera um pouquinho, atrasou, vai pagar a cláusula. Está estabelecida, vale para as duas partes. Por que eu não tenho que comprovar que o atraso se deu porque eu perdi o boleto? E aí eu não pago.
Então, por que que no outro caso eu é que tenho que comprovar a origem do atraso do fornecedor? Isso é abusivo. Então, ele está se valendo de uma prerrogativa para dizer, olha, as duas partes detêm cláusula penal. Só que você, Marilena, é que tem que provar as duas. Numa você paga, na outra você tem que fazer a prova. Não faz o menor sentido. Aí está havendo violação à boa-fé objetiva. Então, houve um desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor. Muitas vezes a gente faz o pedido da revisão do contrato ou da extinção do contrato, geralmente é revisão de cláusula contratual, né? A declaração de abusividade, e a gente utiliza uma das outras cláusulas abusivas, citadas, expressas ou não no artigo 51, e junto a gente carrega o artigo 51, inciso 4, porque é sempre aquele coringa que você entrega na mão do juiz. Se ele entender que a abusividade, ele tem essa cláusula, você conferiu a ele esse poder, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor confere ao juiz esse poder de normatizar. Por quem? Pela dinâmica da sociedade de consumo, gente. É impossível que você tenha norma legislando sobre tudo. Não é crível que a gente aguarde numa sociedade de consumo, numa época de uma pesquisa e de uma velocidade tecnológica tão grande que a gente fica aguardando que saia uma legislação sobre o tema. Não vai sair a tempo. Então, não existe aguardar essa demanda. Não seria correto nem exigível isso. Então, cabe ao juiz, sim, verificada e constatada a lesão à boa-fé, determinar que aquela cláusula é abusiva, não incide. Né? Então, existe essa questão. Mas a boa-fé também ela é geradora ou criadora de deveres acessórios para as partes, que geralmente não estão expressos no contrato, mas que devem sim ser acessórios. É o caso da lealdade, da confiança e da transparência, senhores. São deveres acessórios. Criados pela boa-fé, criados pela boa-fé. Eu vou dar um exemplo para os senhores muito fácil. Antes, as administradoras de plano de saúde, elas excluíam determinadas doenças. Não estão na cobertura. O câncer não estava na cobertura. A AIDS não estava na cobertura. Então, eles podiam excluir da cobertura. Ora, a finalidade do plano de saúde qual é? Então, e limitavam ainda o período de internação hospitalar. Só pode ficar internado 10 dias. Não tem essa, gente. Isso daí é violador da boa-fé. Aqui, você não recebe com segurança os pagamentos? Então, por que você não faz uma prestação adequada disso? Até porque isso daí tem uma questão social por detrás muito maior. E se hoje ele está gastando muito, quantos anos ele ficou pagando sem gastar nada? Que essa é outra questãozinha que nunca é trazida à tona, né? Só se leva em consideração o quanto o plano de saúde está gastando hoje. Tá, mas se esqueceu que ele te pagou 10 anos sem usar. Então tem gente que não usa plano de saúde. Tem outros, como essa que vos fala, que dá prejuízo para plano de saúde. Mas tem aqueles que pouco usam. Portanto, por que teria o plano de saúde que excluir? Antes excluía suicídio de plano de seguro de vida, lembra, gente? Então, nós temos aí algumas situações. Você tem ali, você está fazendo um plano de saúde, você está confiando que ele está te dando cobertura, aí ele começa, não, só pode ficar internado tanto tempo, não, isso daqui não pode, aquele outro também não pode ter mãe e filho internado, isso daqui era muito comum, gente, há algum tempo atrás, não podia ter mãe e filho internado, você acabou de dar luz, ficava ou você ou seu filho. Alguém tinha que ter alta. Geralmente, se a criança precisasse ficar internada na UTI neonatal, a mãe tinha que receber alta, tendo ou não condições, porque ela não poderia valer-se ali do plano de saúde. Olha que loucura. E aí corre a galera atrás de liminar para poder caracterizar o de tutela, caracterizando aqui a lesão, a boa-fé, né? E o prejuízo, a desconformidade com o tipo contratual exigido. Então, são coisas que acabam aí sobrando para o advogado, no futuro aos senhores, portanto, tanto julgar como fazer esse tipo de pedido, que espera-se tenha uma resposta rápida, porque muitos são feitos no âmbito da tutela mesmo, dada a situação emergencial.
Então, tá aí, né? Agora a gente tem uma lei que viola o princípio da boa-fé, que é a lei que permite a retenção aí dos valores a serem devolvidos em caso de descumprimento ou atraso na entrega de apartamentos e na devolução de bens, que afeta diretamente o CDC, mas isso será objeto de aula em separado, mas não deixa de ser uma lesão, sim, ao princípio da boa-fé. Passou a existir também a cláusula da chamada lesão enorme, né? Identificada pelo ministro Rui Rosado de Aguiar, no inciso 4, e que antes não existia no antigo Código Civil, já tinha se perdido, voltou à lesão, e aqui o direito do consumidor, para tentar fazer algo diferente, chamou de lesão enorme, que é essa desproporção, né? Quando o consumidor paga por um produto ou serviço valor excessivamente oneroso. É óbvio que se isso daí acontece desde o início, o contrato nasceu desequilibrado. Então, aqui existe uma tentativa de fixação ali da chamada cláusula preço. Então, você tem aqui a possibilidade nessa cláusula geral, quando fala que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que se quer aqui é evitar aquela desproporção manifesta, né? Inclusive, quanto a isso, o ministro Rui Rosado de Aguiar fala o seguinte, abre aspas, quero acentuar com ênfase o mérito do Código de haver resgatado para o nosso direito civil o Instituto da Lesão, o que vem atender a um princípio de justiça, destinado a influenciar beneficamente todo o sistema. Para a caracterização da lesão, doutrina e legislação de outros países têm usado expressões como desproporção manifesta na Alemanha, desproporção chocante na Argentina. O CDC, em seu artigo 51, parágrafo 1º, fornece critérios para isso. A vantagem exagerada quando a cláusula ameaça o equilíbrio contratual ou impõe onerosidade excessiva. Isso é verdade, fecha aspas, né? Ou isso é verdade, estava depois do fecha aspas. Isso é verdade. O artigo 51, ele estabelece efetivamente, no parágrafo 1º, presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que, portanto, também é um parágrafo, um rol exemplificativo e não taxativo, que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence, a vantagem que restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o objeto ou o equilíbrio contratual. Então, tanto o inciso 2 como o inciso 3 estão contemplados. O inciso 3 se mostra excessivamente oneroso para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso, como o que acontecerá doravante com a ocorrência do Covid. Então, muita gente vai pedir a renegociação, outros virão com uma cláusula penal exagerada, com juros correndo, sem qualquer tipo de alteração ou atenuação em razão de uma circunstância extra, provocando uma oneração extrema à outra parte. Por isso que me causa um pouco de preocupação o fato do projeto já aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado ter tirado a possibilidade das empresas se valerem do Código de Defesa do Consumidor. Porque você está tirando exatamente esse tipo de cobertura. Elas poderiam alegar o artigo 51, inciso 4, e falar assim, pera um pouquinho, isso daqui é nulo, vamos renegociar. Então, ele não está dizendo que ele não deve. Ele está dizendo que é desproporcional. Eu preciso do judiciário aqui para me ajudar a rever, manter o negócio e seguirmos adiante. E nesse ponto, você falou assim, olha, aqui o judiciário não vai interferir. E mais, você não pode se valer do CDC. Então, isso daqui ficou violento para as pequenas e médias empresas, as micros, sobretudo, né? As pequenininhas não vão sobreviver. Os microempresários foram deixados ao léu, né? Não vão sobreviver se isso passar da maneira como se encontra, tá? Apenas não se informar se já houve sanção ou não. Passar, já passou. Tanto na Câmara como no Senado. E ficou essa restrição, porque é possível, sim, que o pequeno comerciante, o microempresário, possa se valer do CDC. Não tem problema algum. Agora você criou um óbice legal, normativo. Portanto, ele não poderá valer-se, a não ser que os senhores topem a briga aí
e encarem, junto com muitos advogados que já vão fazer os seus arrazoados, no sentido de dizer que essa lei não poderia afrontar a norma expressa do CDC, porque ela seria uma lei temporária vigente para a época do Covid. E aquele contrato ele é um contrato continuativo. Portanto, ele existe antes e passará ou continuará a viger depois do Covid. Vai ser uma bela de uma briga, já dei aqui o caminho das pedras, não vai ser fácil, mas a gente vai ter que fazer o possível para ajudar essas pequenas empresas a sobreviverem, tá? Se a gente está falando das pequenas empresas, você imagine os locatários e as outras questões, essas não são atinentes ao CDC, né? Que também aí ficaram com seus contratos suspensos, né? Então, muitas coisas ficaram suspensas. Só não suspenderam a eleição municipal, que deveriam ter suspendido para acabar essa festa do dinheiro. Mas vamos lá. Voltando aqui para a nossa casa, que é a parte normativa, fica a cláusula da lesão enorme, portanto, qualquer ato lesivo permanecendo ali no contrato, porque às vezes você não consegue categorizar especificamente como uma lesão à boa-fé, mas pode ser uma lesão a essa igualdade contratual, ou seja, pode ser uma desproporção contratual, uma lesão enorme. Então aí cabe a você pontuar utilizando-se dos critérios do parágrafo 1º do próprio artigo 51, que eu recomendei a vocês, sobretudo os incisos 2 e 3. E esses são os critérios que os senhores podem usar. A última parte dessa cláusula geral prevista no inciso 4 é a equidade. Então, pelo artigo 51, inciso 4, não será abusiva apenas a cláusula portadora de uma vantagem exagerada para o fornecedor, que é a cláusula da lesão enorme, ou a que seja incompatível com a boa-fé, mas também a que seja incompatível com a equidade. Bom, então aqui, primeira coisa, equidade não se confunde com vantagem exagerada, nem se reduz tão somente à boa-fé. Equidade passa a ser um novo critério fornecido pelo legislador ao juiz para identificar a cláusula abusiva. Por equidade, portanto, deve-se entender, diante do caso concreto, o que é manifestamente justo. Quem fala muito disso é o José de Oliveira Ascensão, quando ele trata do direito na parte da introdução em teoria geral, né? Ele fala isso, ele tem essa preocupação com o justo e com a definição do que é equidade. Ou seja, cláusula manifestamente injusta será considerada abusiva por ser incompatível com a equidade. Então, por favor, isso não confunde-se com hermenêutica. A aplicação da equidade na hermenêutica só cabe diante de lacuna da lei. Decidir por equidade, então, significa criar a norma para o caso concreto, dando ao caso uma solução justa. Aqui não se trata de decidir com base em lacuna da lei. Pelo contrário, existe uma lei que está te conferindo ao juiz aqui a oportunidade de tornar nula toda cláusula contrária à equidade. Então não se trata de criar norma ou de decidir por equidade, e sim afastar cláusulas que sejam manifestamente incompatíveis com a equidade, portanto, injustas. Olha que ônus para o juiz. Sim, mas foi dado a ele essa liberdade e esse dever. Então, confere ao magistrado maior poder interpretativo? Sim. Essa maior liberdade é própria do regime aberto, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tanto é, gente, que tem os adeptos do regime aberto, como tem os adeptos do regime fechado. Tem gente que prefere que essa liberdade seja a do legislador, não a do juiz. Tem gente que entende que melhor liberdade ou maior liberdade deve ser destinada ao juiz para tentar definir o caso concreto e não ao legislador. Então, os senhores vão encontrar as duas correntes, não tem certo nem errado. Eu só estou chamando a atenção que no caso do CDC não pode ter esse conflito porque o CDC adotou o regime aberto. Então, aqui, isto é um poder sim conferido ao juiz. Você pode não gostar, faz passeata, porque aqui está estabelecido. Primeiro, o CDC é um regime aberto. Segundo, ele adotou a cláusula geral da equidade e forneceu esse poder ao juiz para decidir no caso concreto se aquela cláusula é justa ou injusta dentro do contrato. Ele tem essa liberdade. É por isso que nos causa perplexidade quando o juiz entende que ele não encontrou elementos suficientes, como não foi dado a ele a possibilidade.
Eu é que não posso encontrar por ele. Eu posso tentar convencê-lo com argumentos, mas cabe a ele dizer que aquilo é injusto, não a mim, na condição de advogada. Por aí vocês têm uma noção do papel que exercem essas cláusulas, né, nesses contratos de adesão. Então, a ideia é sempre a de manter o negócio jurídico, mas mantê-lo dentro de parâmetros que não inviabilizem a situação do consumidor. Espero ter sanado algumas dúvidas aqui e deixado bem claro aos senhores, agora que a gente já terminou. Ô, professora, bastava ter lido essa cláusula, hein? Não, senhores, não basta. Os outros textos do enunciado do artigo 51 já estão lá, porque a época em que isso foi criado, em 1990, essas já eram práticas comuns nos contratos. Pior, nós estamos em 2020, nem parece, né? Nós estamos em 2020 e essas práticas continuam. Então, junto a elas foi permitido ter uma cláusula geral, que é o inciso 4, e além disso, a determinação de outras cláusulas abusivas que eventualmente surgissem, como agora a gente tem no e-commerce e em outros segmentos que estão surgindo de comércio, de ampliação e de consumo, em que você vai ter, sim, outro tipo de abusividade e ficando a critério do juiz determinar no caso concreto se isso é abusivo ou não, se mantém o negócio ou não e de que forma, né? Entendendo que geralmente o juiz decreta nula a cláusula, mas mantém o contrato. O que ele pode é rever a cláusula preço. Então essa é uma possibilidade de ouro que o juiz tem no CDC, porque o CDC conferiu essa oportunidade ao juiz de revisão de cláusula contratual, que a gente viu lá no artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é uma oportunidade de ouro, que é dada ao juiz de rever cláusula contratual. Tudo com a intenção do quem? Garantir o bom negócio. O negócio foi feito, então vamos garantir um término adequado a esse negócio jurídico estabelecido entre as partes. Essa foi a proposta do artigo 51, por isso estudamos as cláusulas abusivas, para que a gente possa, eventualmente, fazer uma análise um pouco mais cuidadosa de um contrato, lembrando sempre aos senhores que não ficam adstritas a esse elenco que estudamos no artigo 51, tá bom? Outras também podem ser identificadas como abusivas. O senhor vai ter que dizer sempre em que consiste a abusividade. É assim que a gente trabalha no sistema aberto do Código de Defesa do Consumidor. Paramos por aqui, voltaremos no nosso próximo encontro tratando um pouco sobre responsabilidade civil e trabalhando com alguns conceitos novos que foram trazidos ou modificados por legislações recentes no âmbito do direito consumerista. Cuidem-se, senhores, fiquem bem, abraços virtuais a todos e até o próximo encontro.